Oi, pessoal. Alguns anos atrás, em 2022, eu comprei esse caderninho aqui, que ele vem em 12 folhas, né, pra aquarela, porque eu queria fazer uma espécie de álbum de aquarela durante o ano. Então, cada mês eu ia fazer um desenho, pra depois eu ver como foi a minha evolução na aquarela, né, se eu tava melhorando, os pontos que eu tava evoluir, o que não tava muito legal. E também me ajudava a me comprometer a todo mês fazer um desenho de aquarela todo mês, porque eu tenho problema de constância de desenho. Eu tenho que estar eu tenho esse problema que eu não consigo desenhar se eu tiver com muita vontade de desenhar. Então, às vezes eu passo meses sem desenhar por conta disso. Então, isso me ajudou ter um pouquinho de foco. E pelo menos uma vez por mês fazer um desenho. Eu não consegui fazer todos os meses, faltaram 2 meses aqui. E eu até tava anotando em alguns qual aquarela eu tinha usado, mas eu acabei parando de usar. Alguns aqui não vão ter um fundo de guache, alguma coisa assim, mas a essência do desenho é aquarela mesmo. Eu vou mostrar aqui. Esse foi janeiro. O tamanho desse sketchbook, ele é mais fininho, assim, que uma A5. E eu fiquei um pouco perdida na questão do espaço pro desenho. Então, esse primeiro desenho ficou muito estranho. A cabeça ali não tava me localizando muito bem. Na verdade, os rascunhos aqui também são um problema pra mim, que a maioria dos rascunhos assim pra mim estão muito feios. Mas eu não vou alongar nos desenhos, mas eu vou passando. Esse daqui borrou e eu fiquei de arrumar e nunca arrumei. Eu fiz aqui um efeitozinho de brilho aqui na área mais luminosa do rosto dela, com aquarela de brilho. Essas orelhas aqui totalmente fora do lugar, mas tudo bem. Esse próximo tá muito feio e eu sei que tá. Esse fundo aqui me arrependi totalmente, mas eu acho que eu tava meio sem paciência nesse mês. Agora, tô melhorando um pouco aqui ainda, mas ainda eu tenho problema com construção de camadas escuras, né? Esse desenho aqui, a pele dela era pra ser mais escura do que tá aqui. Aí no outro mês, já melhorou bastante pra mim, né? Ela consegui fazer um sombreado legal, consegui fazer umas áreas escuras e o olho dela eu gostei. Os cílios pra mim é um problema. No outro mês a gente entra aqui. Eu não gosto muito do cabelo dela. E eu não sei se essa cor aqui de fundo foi a melhor, mas enfim, é mais pelo parte do rosto mesmo. Aí nós temos essa daqui, se não me engano foi de outubro. E eu só fiz mais um desenho, faltam dois. Aí eu fiz esse daqui, de... não botei data. Eu esqueci de colocar qual mês foi qual, porque sobrou dois. E não foi só os últimos 2 meses que faltou, foi... Acho que foi dezembro e um outro mês, mas enfim. Esse aqui foi o último. Aí sobrou 2 folhas, que eu acabei não fazendo. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu senti vontade de fazer isso novamente. Então eu comprei um sketchbook, como esse, que vem 12 folhas, pra fazer um retrato em cada uma. E como eu falei, a questão do tamanho dele, da largura, né, eu gosto de fazer desenhos em tamanho A5. Mas esse daqui, ele é um pouquinho mais fino, só um pouco. Mas esse pouquinho mais fino, já eu fiquei um pouco perdida pra fazer os sketches. Então eu comprei esse que é maior, o que é um desafio, porque aí vão ser desenhos é, maiores, né? Eu não pensei nesse lado. Então eu vou ter que comprometer com um desenho maior por mês. Eu vou abrir ele. Eu estou aqui sem meu estilete por perto. E as minhas tesouras, tá tudo. Deixa eu aqui conseguir. Aqui. Então, esse papel ele é muito parecido com esse daqui, acredito. Ele é da mesma. Tá um pouco sujinho aqui. Ele é da mesma linha. E aí, hoje eu vou estar fazendo. Então, hoje eu vou estar fazendo o desenho de janeiro. Eu não vou filmar, pelo menos nesse vídeo, fazendo o rascunho, porque eu faz um tempinho que eu não desenho, tô um tempo sem praticar. Então vai ficar muito perdido aqui meu rascunho, então acho melhor já vir com o rascunho pronto, senão vai ficar um pouco confuso o vídeo. Normalmente eu começo o desenho com os olhos, a boca, os dentes, né? Eu faço uma primeira camada de cor e depois eu vou fazendo umas marcações na pele, né? Essas marcações, elas variam. Às vezes eu faço marcações com azul ou roxo, quando eu quero já marcar as áreas mais escuras.
Ou, às vezes, eu faço marcações na pele com partes que eu vejo que são mais amareladas, rosas ou verde. Nesse desenho aqui de hoje, eu comecei com as partes mais amareladas, né? Eu fiz uma marcação, depois eu vou marcar mais vezes e vou marcar outras cores também. Mas, por enquanto, eu queria trabalhar um pouco mais na região dos olhos e da boca. Eu não sei porquê, mas eu gosto de começar com os olhos. Nesse momento, eu fiz a primeira marcação das partes rosas do desenho, né? Eu gosto de trabalhar com várias camadas e jogando vários tons na pele. Eu vou procurando a referência, onde tem partes mais amareladas, umas partes que eu vejo um pouco de roxo, umas partes que eu vejo um pouco de verde, né? Então, eu trabalho com bastante camada, mesmo que isso seja um pouco difícil pra mim, porque eu tenho paciência de esperar, né? Eu tenho bastante ansiedade. Então, essa parte aqui é um pouco mais complicada de ficar esperando, mas eu acho que no final se adequa mais ao meu estilo de pintura. Bom, nessa parte agora, como eu falei antes, né, eu vou fazer algumas marcações de roxo perto dos olhos. Eu vou usar essa aquarela aí que tá aparecendo na tela, é uma aquarela da Van Gogh. O nome dela é Lavanda, ela é o número 525. Eu uso essa cor de lavanda na maioria das peles, claras ou mais bronzeada, que nem essa da referência. Eu não sei vocês, mas geralmente nos retratos que eu vejo quando eu vou fazer uma aquarela, eu vejo tons de rosa e roxo perto dos olhos, assim, nessa parte mais de baixo dos olhos, nessa bolsinha. Eu vejo tons de amarelo em volta do nariz, e em alguns casos eu também vejo tons de verde no contorno da mandíbula e do queixo. Mas isso também vai variando de desenho para desenho, né? Na pele negra eu ainda tô trabalhando bastante meu olhar, porque eu tenho bastante dificuldade com tons escuros. Apesar de eu gostar bastante de fazer desenhos de pele negra, mas eu ainda tô trabalhando meu olhar nos subtons, né? Então, mas nessas peles mais claras, bronzeadas, eu não sei vocês, mas eu enxergo essas cores. Então, eu faço camadas de sobreposição bem clarinha, até no pescoço ali tô jogando um pouco, que nessa referência eu enxerguei um pouco. E eu fazendo essas camadas com essas cores. Então, eu jogo verde, vou jogando lavanda. Eu tenho, inclusive, um tom de verde bastante que eu gosto bastante de usar. Não lembro se eu usei nesse retrato. Se passar, eu falo, mas é um tom de verde, assim, que meio diferente, mas eu gosto bastante, assim. Acho que algumas referências se encaixam bastante.
acabei esquecendo de falar sobre a referência, né? Eu vou deixar uma fotinha aqui em cima. É, eu gosto bastante de referências que as modelos têm, assim, manchinhas, assadas na pele, né? Acho que fica um efeito bem legal no final, fica bem bonito. Mas o que é engraçado é porque eu não gosto de uma aquarela manchada. Então eu passo o desenho todo, a pintura toda, refinando as camadas, tentando deixá-las mais suaves, tirando qualquer manchinha, e aí no final eu vou lá e jogo várias manchinhas pra fazer as sardas. Eu acho que é até um pouco engraçado. Sempre que eu mostro um desenho pra minha mãe, assim, que a modelo da foto tem a pele um pouco mais bronzeada e o cabelo preto e comprido, ela sempre fala: Ah, sou eu! Não, ela não acha que é ela, né? Mas ela sempre fala assim, de brincadeira: Ah, sou eu! E eu acho que de todos os desenhos, esse daí é o que ainda ficou mais parecido com ela. Minha mãe tem essa franjinha assim também. E para outras pessoas, quando eu mostro desenho fora da minha casa, né? Porque minha casa também é uma casa de pessoas que desenham e tal, né? Não somente eu. Então eles não fazem essas perguntas, mas quando eu mostro para pessoas de fora, eles sempre perguntam: Ah, quem é essa? E aí eu sempre falo: Ah, é alguém que eu peguei no Pinterest. Eles sempre acham que é alguém, né? Mas assim, quem desenha, acho que também compartilha da mesma coisa, que eu gosto de ir no Pinterest, procurar referências, e aí quando eu vejo uma foto, penso, essa foto ficaria muito bom, com esse material, com esse outro, não é especificamente por ser alguém ou não. Às vezes, né, também pode acontecer da gente querer desenhar alguém específico, mas geralmente não, no meu caso, é, é porque eu gostei da foto, da imagem, da pessoa, tem os elementos que eu quero colocar na referência, né? Na verdade, eu geralmente quando eu fazer um desenho, não sempre, né? Mas às vezes eu quero fazer um desenho com aquarela e eu penso, eu queria um desenho com aquarela que tivesse esse e essa característica, esses elementos aqui, eu queria um que tivesse bastante contraste, não? E aí eu vou procurando, tudo que eu acho ali que se encaixa, eu vou colocando na minha pasta de desenhos, depois eu vou dando na pasta de desenhos e escolho o que que é, né? O que eu quero. E às vezes, quando eu tô meio sem ideia, eu vou só olhando no que eu já tenho salvo e penso, acho que hoje eu vou fazer esse. Agora, por exemplo, eu tô procurando uma referência pro desenho de fevereiro, né? Da aquarela de fevereiro. E eu tô com uma dificuldade, porque só tem imagem modificada por IA. Todas que eu gosto, eu penso, essa é muito legal. Quando eu entro na imagem, tá modificada por IA. E aí eu não acho muito legal pegar referência dessas imagens, né? Até dei uma procurada como faz para diminuir, né, no algoritmo, isso eu achei umas configurações, agora tá um pouco mais fácil de procurar, né? Mas eu tava procurando para segunda referência uma imagem com uma pessoa com cabelo colorido. Porque eu não lembro se eu fiz alguma aquarela que a pessoa tem cabelo colorido, assim, azul, verde, ou sei lá, rosa. Eu sei, geralmente, esses com cabelo colorido deixa pra fazer com guache, mas eu não lembro se eu já fiz com aquarela. Então eu tava procurando uma referência assim, e aí, de primeiro momento eu acabei me frustrando, mas agora eu acho que eu consegui resolver esse problema de diminuir as imagens com IA. Mas eu sei que dava uma dorzinha no coração quando eu deixava, eu acho que essa imagem perfeita para o desenho que eu quero fazer, entrava e tava modificado por IA. Mas era muito frustrante.
vocês vão reparar, né, que a iluminação e os objetos mudam bastante durante o vídeo, né, a posição dos objetos, agora a luz às vezes fica um pouco mais clara, mais forte. Isso acontece porque eu demoro vários dias para terminar um aquarela, né, e geralmente eu só consigo pintar no final de semana, e eu demoro muito entre uma camada e outra, às vezes eu não consigo me focar por muito tempo no desenho, eu pinto uma parte, dou uma andada pela casa, assisto alguma coisa, vou deixando secar. Eu tenho bastante ansiedade, tenho ansiedade diagnosticada mesmo, né? E aí eu demoro bastante tempo e também sou muito lenta, e como eu falei, eu faço muitas camadas. E aí outra coisa é que eu sempre acho que tá faltando alguma coisa no desenho. Eu chego a um ponto ali do desenho que eu me obrigo a parar, porque se eu não parar, eu vou ficar louca. Mas sempre que termino, eu penso, esse aqui eu devia ter definido melhor, essa parte aqui eu deveria ter escolhido mais. É muito complicado pra mim, mas eu acho que no final fica um resultado satisfatório, né? Eu me obrigo a parar quando eu vejo, não, tá satisfatório, acho que eu poderia melhorar, mas se eu ficar aqui, eu vou me enlouquecer.
esse é o ponto que eu comecei a me convencer de que tá na hora de parar, vou só finalizar o cabelo, né? Não vou mais mexer nessa pele, vai que eu estrague, eu acho que esse é o momento que eu tenho que parar. Então eu comecei a finalizar o cabelo. Geralmente o cabelo é uma das últimas partes que eu finalizo, né? Eu faço uma camada antes do cabelo pra poder eu ter uma noção ali de sombreamento, assim, eu até faço o contorno do rosto ali onde é mais escuro pra poder ter essa noção de sombra, mas eu geralmente finalizo o cabelo por último e os olhos, né? Eu começo pelos olhos, mas eu geralmente finalizo os olhos lá nas etapas finais, que é onde eu coloco os cílios, né? Essas partes em preto, né? Muitas pessoas já finalizam no começo, mas eu sempre fico pensando, eu não vou passar os cílios agora, a parte em preta, porque eu sei que eu vou querer mexer depois, eu vou querer detalhar alguma coisa, escurecer mais ou fazer algo, e aí eu tenho medo de manchar ali quando for passar o pincel, puxar ali a tinta preta, né? Mas acho que nesse momento eu decidi não, acabou. Então eu vou me despedir de vocês aqui, vou deixar vocês com o finalzinho do vídeo e até a próxima.